Vamos hoje estudar os incisos do artigo 5º, abordando o 32º até o 46º artigo aqui, continuando o nosso estudo de direitos fundamentais para direito constitucional, especializada aqui em concursos públicos. Eu sou Kelly, faço aqui parte do time do Vitrine do Concurseiro. Venho te fazer o convite de se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí você vai receber os nossos vídeos toda vez que aqui a gente publicar. São teorias, resolvendo questões aqui, atualidades também que a gente posta para que você possa estudar e estar preparado aqui para a sua aprovação, o seu cargo tão sonhado concurso aí público. Bom, eu vou abrir aqui o nosso esquema, inclusive, como eu disse, direitos fundamentais, aqui artigo 5º do 32º ao 46º inciso. A gente vai estudar um por um aqui, meus queridos. São alguns, né? E, inclusive, já esteja preparado para fazer anotações aí extras. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá. Começaremos aqui, então, com o nosso 32º. Para quem não assistiu, nós temos desde o inciso 1º até o 31º já gravado aqui, separados em 2 aulas já. Essa é a nossa 3ª aula, sem contar que tivemos uma outra aula também, só de introdução aos direitos fundamentais. Eu já te convido também a assistir, se você não assistiu, tá bom? Bom, vamos lá do nosso 32º aqui, que ele vai nos falar que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eu estou olhando aqui o direito do consumidor, é isso que ele está me falando. Então, lá no artigo 170 da Constituição Federal, ele vai nos falar sobre o princípio aqui da ordem econômica. É uma norma de eficácia limitada, ou seja, toda vez que eu falar limitado, significa que vai precisar aqui a edição de uma lei aqui, que vai nos falar a forma do Estado, como ele vai defender aqui essa ideia de uma forma geral, no caso, a defesa aqui do consumidor. Bom, essa lei ela existe para nós, é o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor. A gente vê que ele vai alcançar aqui as instituições financeiras também, tá bom? Estamos olhando aqui para normas e tratados também internacionais que vão aparecer, nos mostrando casos de responsabilidade, por exemplo, com o caso das transportadoras aéreas de passageiro. Nós vamos ter aqui 2 convenções que vão nos guiar nesse momento, meus queridos. A Convenção de Varsóvia e a de Montreal, onde ela vai prevalecer aqui, inclusive, alguns conceitos do Código de Defesa do Consumidor. Só que, atenção, se eu escolher aqui, no caso, estou falando de um extravio de bagagem, por exemplo, eu estou olhando para o transporte aqui que é internacional, tá? Não vou aplicar aqui o código, eu vou aplicar essas convenções, tá bom? Porque elas estão ali buscando o mesmo objetivo, só que eu estou olhando para um tratado aqui internacional, falando de viagens no âmbito aqui internacional, tá bom? Bom, essas são os princípios que eu acredito que você tem que deixar anotado aí, principalmente em relação a esses 2 tratados, a necessidade aqui do Código de Defesa do Consumidor para nos auxiliar aqui a defesa do nosso consumidor, tá bom? Vamos lá para o 33º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bom, eu estou olhando aqui o direito da informação, tá? A gente está falando de informações de uma forma geral, então eu vou olhar que é um combinado aqui, principalmente como é o princípio da publicidade, onde eu tenho que lembrar e prestar aqui uma obrigação, basicamente, para com todos. Então, seja para referente aos órgãos ou até mesmo as entidades da administração pública. E quando eu falo de administração aqui pública, as empresas públicas e também a sociedade de economia mista entram aqui também. Se você está boiando o que são essas empresas aqui públicas, sociedade de economia mista, aqui no canal a gente tem uma aula de direito administrativo, né? Porque a gente está falando da administração aqui pública. Lá a gente já tem aula, inclusive, falando sobre cada uma desses tipos, tá bom? De empresas aqui, tá bom? Da administração pública. Bom, eu vou ver que a administração pública, seja direta ou indireta,
E vamos ter aqui também, principalmente, acesso às informações de conhecimento aqui das condutas, principalmente no que diz respeito dos agentes, né, os servidores lá que trabalham. Então, eu tenho aqui a capacidade de receber aqui as informações, seja como ele diz, de interesse particular ou em relação ao interesse público, porque estamos falando de uma obrigação, a obrigação de tentar ao máximo trazer transparência. Uma observação importante aqui que a gente tem que levar em consideração: não preciso fornecer toda e nem qualquer informação. Por quê? Eu quero que a gente entenda aqui, que vocês anotem, prestem muita atenção, porque existe o caso do sigilo. Sigilo imprescritível para a segurança, ou seja, eu estou olhando para a segurança da sociedade ou até mesmo do Estado. Então, essas informações são mais sigilosas, elas não devem ser fornecidas, tá bom? Não entra aqui no princípio da transparência, nem da informação, nem publicidade, tá bom? A gente vai ver que são imunes, inclusive, o acesso às informações que sejam pessoais, né? Elas são invioláveis. Lembra? Intimidade, né? Vida privada, a honra e principalmente a imagem. Esse mantemos preservados, tá? Porque, inclusive, a gente tem aqui o direito à indenização, caso você passe desse limite. Então, a gente vai, inclusive, entrar com a possibilidade aqui de danos, né? Materiais ou até mesmo imateriais, tá bom? O Estado Democrático de Direito, que é o que vivemos, a regra é publicidade em relação às informações, né? São despesas públicas, né? Sigilo aqui, claro, vai ter aquela exceção, né, da segurança, mas a gente vai ver que quanto maior for o sigilo aqui, mais tem que ser justificado porque está acontecendo esse sigilo aqui, tá bom? Aqui a gente também vai ver a presença, no caso dos tratados internacionais da própria Constituição Federal, que vai nos falar sobre a ampla liberdade do acesso às informações, né? Olhando também aqui o direito da liberdade de expressão, combinando aqui com uma possível restrição do acesso, tá? Porque eu vou encontrar previsão legal que vai me basear isso, vai proteger a intimidade, claro, e a segurança nacional, como a gente já está falando, e principalmente buscar aqui a proporcionalidade dessas informações aqui, tá bom? A lei do acesso à informação, a nossa lei número 12.527, ela é de 2011. Ela vai sempre nos buscar solicitar aqui informações, tanto dos órgãos como das entidades públicas aqui, referente, por exemplo, quais são os prazos que existem, as formas que estão sendo realizadas, as franqueadas, principalmente aqui, interessadas querem saber, tá bom? Essa lei aqui do acesso à informação, antes de existir, a gente encontrava algo bem básico no município de São Paulo, que é chamado transparência pública. Ou seja, é a possibilidade de eu divulgar a remuneração dos servidores na internet. Porque eu estou olhando aqui o salário bruto dos cargos, né, as funções, os órgãos de lotação. Eu estou olhando mais aprofundadamente, e anote aí, que é interesse aqui coletivo geral, que é diferente da intimidade. Você fala, nossa, mas divulgar o meu salário? Pode sim, é interesse sim, coletivo geral, tá bom? É saber como é que o dinheiro público está sendo aplicado, tá bom? Vamos ver que ainda tem a presença aqui dos documentos impressos e arquivos fonográficos, né? Eles vão integrar aqui o patrimônio jurídico, ou seja, pertence a todos os cidadãos. Então, deve aqui ser fornecido para quem está em âmbito aqui de pesquisa, para os pesquisadores, né? Então, a gente vai ver que via sessões, tanto públicas como secretas, né? Elas vão ser regularizadas aqui, inclusive, se a gente lembrar do passado, né? O STM, né, o Superior Tribunal Militar, né, que foi utilizado muito no período de governos militares, né, eles não queriam, né, passar essas informações. Como estamos falando, e hoje temos o conhecimento que se trata aqui do patrimônio jurídico, então é um dever do Estado e, inclusive, prestar aqui um exercício dos direitos das pessoas. No caso aqui de lesão do direito da informação, eu vou usar um remédio constitucional muito importante, que é o mandato de segurança. Não uso habeas datas nesse caso, tá bom? A gente vai ter uma aula daqui a algumas semanas, inclusive, que eu vou falar o que é habeas data, quando utilizar, né, o mandado de segurança, mas para que a gente já vá se acostumando com esses termos, aqui eu utilizo o mandado de segurança, tá bom? Essa aqui foi o 33º. Agora eu vou partir para o 34º. Vou até subir um pouquinho. Ai, estamos vendo. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Vamos lá. A.
o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aqui, a gente está buscando assegurar o não pagamento das taxas nesse caso, tá? Que elas são essenciais aqui, inclusive, o direito de petição e de obter certidões, né, que está tratando nesse inciso, essenciais aqui para o exercício da nossa cidadania. Então, a petição aqui, a gente vê como um pedido, uma reclamação e até um requerimento aqui que vai ser endereçado para a autoridade pública. Qualquer pessoa, inclusive, vai poder dirigir-se ao poder público, tá? E reivindicar aqui, seja seu direito ou até mesmo uma informação que ela quer ter, tá? Quem faz, né? Quem cria, né? O autor dessa petição é chamado de impetrante, tá bom? Esse termo vai aparecer algumas vezes. Ele vai fazer pedido aqui com seus interesses, né? Que podem ser próprios, podem ser coletivos, podem aparecer da sociedade como um todo ou até mesmo para terceiros. Aqui, nesse caso da petição, não é necessário que a gente tenha formalismo, tá? O pedido, inclusive, ele só deve ter a nossa atenção aqui que tem que ser feito com documento escrito. Por exemplo, eu, servidora pública, vou fazer via petição um pedido de remoção para uma outra localidade para que eu trate a minha saúde, tá? Eu faço uma petição para que isso aconteça. Já o caso da certidão, olha só que interessante. Ela é um atestado aqui, tá bom? Por exemplo, certidão de nascimento é um exemplo de um atestado aqui. O ato aqui vai ser sempre buscar dar prova de um fato, né? Certidão de nascimento que você nasceu, que você existe, né? Então, a gente está olhando aqui para a linguagem mais jurídica, a gente chama até de cópia autêntica, tá bom? Ela é feita com pessoa aqui de fé pública, por documento escrito, no processo ou até mesmo livro, tá bom? A gente vai ver. As certidões, elas podem ser para defesa de direitos ou para esclarecer aqui situações específicas, tá? A gente vai junto a um órgão aqui da administração que seja centralizada, autárquica, empresas públicas, sociedades de economia mista, as fundações públicas aqui, elas vão ter, inclusive, aqui um dever de expedir por um prazo aqui, que inclusive não pode ser improrrogável, né? Que não pode ser prorrogável, quer dizer, é improrrogável, de 15 dias, tá bom? Por quê? Obter aqui essa certidão me fala sobre o direito da gratuidade da certidão. Mas cuidado quando eu falar isso, porque não é absoluto isso. Ela está aqui condicionada aqui, principalmente quando estamos falando sobre a demonstração, que é para a defesa de direitos ou para esclarecer até mesmo o interesse pessoal. Então, essa gratuidade aqui da nossa certidão, queridos, é para incluir aqui as pessoas, inclusive as emitidas pelo Poder Judiciário, tá bom? A finalidade da petição, a gente vai ver que é a defesa dos direitos e também aqui para defender aqui contra ilegalidade ou até mesmo casos de abuso de poder. Já as certidões vão ter como finalidades, olha só, defesa de direitos também aparece aqui, então anota aí que são semelhantes, né? As duas têm essa questão de defesa de direitos. Mas a grande diferença é que aqui a certidão, ela quer esclarecer situações que são do meu interesse pessoal. Então, eu venho, faço um pedido, né? Meu objetivo, inclusive, aqui pode ser indireto, né? Interesse direto ou para terceiros mesmo, ou ainda para explicar, buscando explicitação aqui das finalidades requerentes, tá bom? O direito da petição, ainda a gente vai precisar falar que o remédio é um remédio administrativo, tá? Ele por si só é um tipo de remédio administrativo que vai ter busca, né, como destinatário um órgão, né, uma autoridade de direito público, qualquer um dos três poderes também, o legislativo, judiciário e legislativo, judiciário e executivo, pronto. E o Ministério Público, né? A gente também vai ver as pessoas físicas aqui, seja brasileiro ou estrangeiro, também entrando nessa lista, e pessoas jurídicas também. A natureza desse remédio administrativo, a gente vai ver que é não jurisdicional. Ou seja, ele vai ser exercido aqui independente da presença de um advogado também, tá? Que vai ser diferente, cuidado com isso, anote aí, é diferente quando eu falo do direito de postular em juízo. Esse sim, postular em juízo, eu vou precisar de um advogado, tá? Exceto casos de habeas datas, tá? Mas quando principalmente a gente está falando de ajuizamento aqui de uma ação, tá bom? Então, a gente precisa de um advogado. Diferente aqui da nossa
nossa petição, tá? Nem precisa de ter presença de advogado, você mesmo pode ir lá e fazer, tá bom? Vemos que aqui estamos de frente para uma garantia que está implícita, que é no caso de receber tanto uma resposta como obter uma certidão aqui, né? E em caso de omissão do direito público aqui, né? A gente vai ver que vamos utilizar um segundo aí remédio constitucional, que é o nosso mandado de segurança aqui também, tá bom? Bom, o 35º vai falar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá? Eu tô falando aqui, a princípio, do sistema inglês de jurisdição, tá? O sistema de jurisdição UNA. Ou seja, esse que é adotado aqui no Brasil, tá? Somente o Poder Judiciário aqui, né, diz direito de forma definitiva, ou seja, fazem coisa aqui julgada material. Qual que é a diferença para o outro sistema que existe? O outro sistema que existe é o sistema francês de jurisdição. Ele é o famoso contencioso administrativo, ou seja, a administração e o judiciário aqui, eles podem fazer um julgamento aqui, ambos com caráter definitivo. Diferente aqui do nosso judiciário aqui, né, de inglês, né? Tanto que o artigo 5º ele vai falar que a lei não excluirá a apreciação do judiciário em casos de lesão ou até mesmo de ameaça de direito, tá? Porque eu estou olhando, inclusive, respeitando, buscar o princípio aqui de inafastabilidade de jurisdição. Isso aqui vocês têm que guardar. Anota aí, porque isso aqui chove. Não é possível aqui afastar a jurisdição. Ou seja, somente o judiciário aqui, ele vai decidir uma lide definitiva. Não impede, claro, que o particular recorra administrativamente, né, ao direito que foi violado, tá bom? Mas ele vai sim acontecer, sempre vai passar pelo direito aqui legislativo, tá bom? Eu posso apresentar recursos administrativos, né? Como eu disse, todas sujeitas aqui ao controle judicial, né, judicial. Então, até as que não cabem em recursos administrativos eu posso. No caso de litígios, eu vou ver que eles, tanto se forem concluídos ou até pendentes, eles vão sempre passear ali pela esfera administrativa, tá? Deve ser levado ali para o Poder Judiciário. Os pendentes, a gente vai observar que a pendência aqui de solução, aqui olhando para o nosso campo administrativo, a decisão está prejudicada administrativamente falando, tá? Então, ela pode sim vir ser arquivada sem decisão de mérito, tá? Vamos ver que ainda estamos paralelamente falando de um princípio da universalidade de jurisdição. Isso não existe aqui no Brasil, tá? Mas a gente vai ver que a regra geral desse princípio de universalidade, né, de jurisdição, é uma jurisdição condicionada e ainda segue em instância administrativa no seu curso aqui que é forçado. Estamos vendo aqui o acesso ao Poder Judiciário, independente de processo administrativo, tá? A gente vai ver que, inclusive, um direito aqui de ação não é condicionado, ou seja, não existe a existência aqui de um procedimento administrativo anterior no seu direito que se ele foi violado, tá? Então, é um particular, inclusive, ele vai poder recorrer diretamente para o Poder Judiciário. Aqui no Brasil não acontece isso, tá? Isso que eu tô querendo dizer. As exceções que a gente vê e encontra, tá? São as exceções, como eu disse, elas podem acontecer em relação, primeiro, aqui, né? A jurisdição é condicionada, né? Somente é possível acionar o poder judiciário aqui depois de prévio requerimento administrativo. Vamos ver a primeira exceção. É o caso da habeas data. Então, o requisito dele é que seja negativo ou até mesmo em caso de omissão da administração pública, o pedido administrativo de acesso às informações pessoais ou até mesmo retificar aqui dados, tá bom? Segunda possibilidade aqui, exceção, é sobre as controvérsias desportivas. Desportivas é de futebol mesmo, dos esportes, tá? Então, já acostume com isso. O Poder Judiciário só vai admitir aqui ações relativas, tanto em termos de disciplina ou de competições aqui desportiva, após ter esgotado todas as instâncias que foram possíveis dentro da própria justiça desportiva. Depois, sim, passa para o Poder Judiciário, tá bom? Terceira possibilidade sobre reclamação contra aqui descumprir. Aqui a súmula vinculante, inclusive, porque a gente vai ter pela administração pública. Então, ela vai ser sempre contra aqui a omissão ou um ato aqui da administração pública, principalmente quando falaremos sobre o uso da reclamação, que ela só será admitida aqui após esgotar todas as vias administrativas, seja reclamação aqui, caso principalmente haja descumprimento, tá?
Não jurídica é de, aguarde, recurso, ação, interesse processual também, tá bom? Um quarto, a possibilidade de exceção aqui que está aparecendo, requerimento judicial, quando é benefício previdenciário. Isso para quem já precisou entrar no INSS aí na vida, vai entender do que eu estou falando. Ou já viu casos assim, como eu já vi na vida também, tá? Antes de recorrer aqui o Poder Judiciário, eu vou ver que para conceder o benefício previdenciário, vai ser necessário aqui prévio requerimento administrativo ao INSS. Já vi muita gente tentando, inclusive, entrar com requerimento, né, no INSS. E não consegui, tem dificuldade, né? Mas tem que ter, tá? Não pode deixar. Sem ele aqui, sem ter esse requerimento, não haverá interesse em agir aqui do segurado. A gente está olhando aqui, principalmente, para a garantia do acesso ao Poder Judiciário o tempo todo, né? Que é um fundamento importante do nosso famoso Estado Democrático de Direito, né? Não estou falando que é uma garantia absoluta, tá? Essa garantia do acesso, tá? Mas ele vai ser sempre exercido, jurisdicionado aqui via as normas processuais que vão reger essa matéria. Não constituindo aqui, inclusive, meus queridos, negativa prestação jurisdicional, ou até mesmo sobre cerceamento de defesas aqui, inadmite, inclusive, recursos, tá? Eu vou não observar que o procedimento estatutário, deixa eu até colocar aqui, normas instrumentais. Vamos observar isso aqui um pouco mais de atenção. O legislador estipula regras lá para que a gente ingresse um pleito lá na esfera jurisdicional. Ele vai ter que obedecer alguns princípios, sejam da razoabilidade, da proporcionalidade, precisa. E precisa ainda ter a fixação aqui de formas, prazos, condições que sejam razoáveis. Tá anotando aí, né? Se não tiver, dá uma pausa, vai anotando aí tranquilo, porque vai dar certo, tá? Não ofende aqui a inafastabilidade da jurisdição, tá bom? Ou seja, não assegura-se aqui a gratuidade que é universal, né, ao acesso aos tribunais. Ele vai garantir que o judiciário aqui preste uma defesa para todo e qualquer direito, ainda que contra os poderes públicos, tá? Independente aqui sempre das capacidades econômicas das partes. Caso venha aparecer para mim, você fala que ele apareceu o valor da taxa aqui judiciária e ela é muito elevada, causando aqui um obstáculo do direito da ação. Isso viola a nossa garantia constitucional. Pode marcar que viola, sim. Porque a gente está buscando sempre o acesso aqui ao jurisdicional com uma taxa judiciária que é calculada, sem um limite sobre o valor da causa sempre, né? A gente precisa buscar o que aqui então, Kelly, nessa hora? Existia aqui a prevalência do valor da taxa judiciária, combinando aqui com o custo dessa prestação judicional. Ou seja, a taxa judiciária aqui, ela é calculada sobre o valor da nossa causa, e não qualquer valor aí aleatório, tá? Isso é muito importante. Então, vamos resultar aqui valores muito relevados, né? É um problema. Sempre busque ser razoável, né? A taxa judiciária tenha um limite, inclusive, que não resulta aqui. Principalmente quando a gente olha as taxas judiciárias que são desproporcionais, né? Um custo aqui de prestação jurisdicional muito forte, tá? A garantia do acesso ao Poder Judiciário aqui, que a gente precisa ainda aprofundar um pouco mais, é um instrumento importante, tá? A gente precisa falar disso, porque é efetivo aqui o modo de a gente cumprir o Estado Democrático de Direito, tá? Então, a gente tem um direito aqui de ação. Não pode ser obstáculos aqui, sabe? A maneira aqui desarrazoada de razoabilidade, tá? Então, a gente vai ver que, inclusive, é inconstitucional, a partir disso, exigência aqui de depósito prévio, tá? Para um requisito aqui, inclusive, de admissibilidade de ação judicial. Ele pretende aqui, inclusive, quando a gente fala disso, discutir a exigibilidade do crédito tributário e inviabilizar aqui o direito de ação. Então, por isso, é inconstitucional quando a gente fala dessa exigência aqui de depósito prévio. Agora, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar aqui um conceito que vai nos ajudar muito, que é esse duplo grau de jurisdição. O que é isso? É eu falar de um reexame da minha matéria, né, que é decidida em juízo, inclusive, uma nova apreciação jurisdicional. Você fala, pô, vai ter custos 2 vezes? Pois é um reexame daquilo que já foi previamente falado, discutido anteriormente. Não consubstancia aqui
com o princípio ou com a garantia constitucionais, né? Porque quando eu falo essa nova apreciação aqui, meus queridos, é por um órgão, inclusive, diverso, tá? Uma hierarquia superior, por exemplo, aqui decidiu em primeira instância, né? Vamos encontrar tanto o princípio como a garantia aqui, várias previsões próprias da lei aqui fundamental. E a instância aqui, ela é única, sempre ordinária. Falando ainda do duplo grau aqui de jurisdição, que é o nosso tópico agora, não é obrigatório, tá? Lá na Constituição Federal não tem nada escrito no nosso texto constitucional. Ele ainda vai nos falar que o princípio aqui ele é previsto dentro da Convenção Americana dos Direitos Humanos aqui, tá? Americana, guarda aí, anota aí. É uma hierarquia super legal, tá? Internalizado, inclusive, com o ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? E claro, não é absoluto falar aqui de duplo grau de jurisdição, tá? Porque a Constituição, inclusive, vai estabelecer várias exceções ao longo da nossa vida, né? Não vai caber recurso, uma decisão, por exemplo, que veio do Senado. Por exemplo, julgar um presidente da República por crime de responsabilidade. Então, não é absoluto, tá? Ele vai ver que não cabe recurso nesse caso. E é irrecorrível decisão de STF, no caso para presidentes e principalmente para parlamentares, tá bom? Agora sim, 36º, deixa eu subir aqui. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu estou olhando aqui, meus queridos, quando eu falo direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, eles são instrumentos aqui da segurança jurídica. Ou seja, eu estou olhando para esses institutos aqui, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. São institutos aqui que surgem aqui como instrumentos da nossa segurança, né, jurídica, como eu falei, né? Então, ele impede, inclusive, que uma lei retroaja para prejudicar situações jurídicas. Então, a gente vê que, inclusive, aqui a gente aplica a garantia da retroativa das leis, que não é absoluta, tá? A gente vai falar. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Vamos falar desses conceitos logo mais. Fique calmo, se você não conhece. O Estado, ele não é impedido de criar leis retroativas, tá bom? Ele, inclusive, vai ser permitido retroagir para beneficiar os indivíduos. Ou seja, vamos buscar aqui situação mais favorável do que já existia, tá bom? Isso é muito importante a gente reconhecer. Não é invocável aqui pela entidade estatal que tenha editado, por exemplo, a União vai lá e edita uma lei retroativa. Eu vou ver um tratamento mais favorável aos servidores. Ela é benigna, pode retroagir nesse caso, então é aplicado mesmo adiante, tá? O direito adquirido. Mas não pode a União, depois de um tempo, arrepender-se, tá bom? De ter criado isso, essa nova lei, tá bom? E, inclusive, entrar em vigor. Não pode. Os conceitos básicos que eu falei que ia falar, né? Direito adquirido é aquilo que já se incorporou a um patrimônio particular. Ou seja, cumpriu todos os requisitos aquisitivos que eram exigidos aqui pela nossa lei. Gente, atenção! Por exemplo, isso acontece muito com a aposentadoria. Ele cumpriu lá finalmente uma lei X, né? Foi cumprir todos os requisitos, pode aposentar. Mesmo criando uma lei Y agora, que inclusive tem um caráter aqui muito mais gravoso, ele tem ainda o direito de aposentar. E você vai falar, nossa, Kelly, mas eu não entendo, às vezes a pessoa tinha todos os direitos e de repente não aposentou ainda. Cuidado para não confundir aqui, meu querido concurseiro, com expectativa de direito, tá? Que é diferente de direito adquirido. Porque a expectativa de direito não alcança aqui o nosso artigo 5º. Ele fala, inclusive, por exemplo, uma lei atual, né? Garantir o direito de aposentar em 5 anos, percebe? Falta 5 anos ainda para aposentar. Hoje, 2025, não temos aqui os requisitos, mas daqui 5 anos vamos ter, percebe? Eu não estou falando de requisitos aquisitivos ainda cumpridos. Será daqui 5 anos. Então, amanhã, caso venha edite uma nova lei, os requisitos, inclusive, ficam mais difíceis, que vai ficar, por exemplo, aposentar em 10 anos, ele não vai inferir aqui meu direito. Eu vou, inclusive, ter que aposentar daqui 10 anos. Por quê? Porque eu não cumpri ainda, né, todos os requisitos necessários. Então, você não tinha ainda adquirido o direito aqui à aposentadoria, né? Era só uma expectativa aqui de direito. Anota isso aí, porque é muito importante, tá? Vamos falar ainda sobre o ato jurídico perfeito. É aquele que vai reunir todos os elementos que são exigidos pela lei.
um ato consumado pela lei vigente, inclusive aqui, há um tempo que se efetuou, por exemplo, o contrato celebrado hoje, com uma vigência de lei X, tá? É um ato jurídico perfeito, tá bom? A coisa julgada, ela é uma decisão judicial, queridos. Então, não cabe, inclusive, mais recurso para falar. Quando olhamos para a lei, a gente vai sempre olhar aqui para a lei em sentido mais formal, ou seja, fruto do poder legislativo, né? E ele tem que ser material aqui, ou seja, qualquer norma jurídica vale, tá? Vai incluir emendas constitucionais, leis ordinárias ou complementares, resoluções, decretos legislativos e principalmente outras modalidades que entram. A vedação aqui que a gente tem que ver é o direito aqui, principalmente lei, sobre qualquer ato da ordem aqui normativa, tá? Sobre o direito aqui adquirido, a gente vai ver que aplica todo e qualquer, né, ato normativo infraconstitucional, né? Sem qualquer aqui distinção de lei, que seja pública ou privada, ou ainda de lei de ordem pública ou dispositiva, tá bom? Vamos encontrar situações que não cabe invocar os direitos adquiridos, sim. Não existe direito adquirido em que situação, Kelly? Em normas constitucionais originárias, anota aí. Mudança de padrão de moeda, anota aí. Criação ou aumento de tributos, anota aí. E, por fim, mudanças de regimes que são estatutários, tá bom? Bom, para o nosso 37º, vamos lá. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inclusive, vou juntar aqui. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu coloquei tudo junto? Coloquei eles juntos aqui, tá? Vou colocar porque eles têm muito a ver com o princípio aqui do juízo natural. O nosso juiz natural, né? A gente está falando aqui de garantir as ações do Poder Judiciário, né? Que eles são apreciados aqui por um juiz que é imparcial. E temos aqui a presença da garantia indispensável, que é a administração. Temos a presença aqui do Estado Democrático de Direito. Ele vai impedir a criação aqui de juízos de exceção, a gente chama de ad hoc, né? Ad hoc, termo aqui. Eles são criados de maneira arbitrária, meus queridos, após o acontecimento de um fato. Por exemplo, um histórico, assim, um fato histórico aconteceu, os tribunais de exceção. Quem lembra dos tribunais de exceções, né? São os de Nuremberg e os de Tóquio, né? São instituídos aqui, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Eles foram criados pelos vencedores, com o intuito aqui de julgar quem foi, né, os vencidos, né, quem perdeu, né. Inclusive, a gente tem muita crítica em relação a isso, tá? Ele tem que ser interpretado aqui de forma ampla. O que significa isso? Não é apenas uma vedação a criação dos tribunais, juízos aqui de exceção. Ele vai decorrer aqui do princípio da obrigação. Buscarmos aqui o respeito absoluto de todas as regras aqui que são objetivas, a determinação aqui de competência, tá? Não vai me afetar a independência, muito menos a imparcialidade, né, do órgão do julgador. Quando eu falo de juízes aqui, mais órgãos, atenção, eles têm competência atribuída pela própria Constituição. Eles vão assegurar aqui a nossa segurança jurídica, tá? Então, por ser isso, eles não se limitam aqui, né? Eles alcançam os demais jogadores, por exemplo, o Senado. Eles têm uma natureza alcançada também para os brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas ou até mesmo os jurídicos, tá? Vamos, inclusive, encontrar aqui a presença da existência do promotor natural, tá? Estado Democrático de Direito aqui, inclusive, vai nos falar que é possível termos, que não é possível, na verdade, termos julgamento que seja imparcial ou até mesmo neutro, tá? Na verdade, deixa eu reformular aqui, meus queridos. O Estado Democrático de Direito, ele nos pede, sim, que a gente tome cuidado, porque o julgamento, ele busca sempre ser imparcial e neutro, tá bom? Agora sim, 28º, depois do 37º, né, 38º. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lidera a lei. Assegurados: a plenitude de defesa. B, o sigilo das votações. C, soberania dos vereditos. D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Estamos falando aqui da instituição do júri. O que eu falo para vocês aqui que é importante? Entender tudo isso aqui. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos explicar um pouco mais agora, tá bom? Instituição do júri. Eu tô olhando aqui pro tribunal do júri.
popular, tá? Ele vai ter a composição aqui básica, anota aí, juiz, togado, tá? É aquele que preside. Vamos ter 25 jurados, inclusive são escolhidos pelos cidadãos do município e todas as classes, inclusive, escolhem, tá? Vamos encontrar aqui a prerrogativa do cidadão, ou seja, julgado pelos seus semelhantes, tá bom? A competência aqui, a gente vai ver que é o julgamento de crimes dolosos aqui contra a vida. A gente vai ver que tem um agente que pratica o crime, prevê um resultado aqui, né, lesivo, e temos a prática, por exemplo, o caso do marido matar a esposa que traía, né, ele tem noção disso e vai lá e mata, né. Não é invocável aqui, inclusive, quando a gente olha para isso, pela entidade estatal que tem editado, tá. Vamos partir aqui para entender sobre as jurisprudências que vão nos afirmar sobre esse caso aqui que a gente acabou de falar. Primeiro, a competência aqui do tribunal do júri não pode ser afastada aqui por lei estadual, nem por vara criminal especializada. Ele vai aqui vedar a alteração de uma forma de composição, que é definida inclusive pela lei nacional. Então, se, por exemplo, cria-se lá uma vara especializada, seja para processar ou julgar crimes que foram praticados em organizações aqui criminosas, e vai e julga crimes dolosos. Não pode, tá? A competência tribunal ela não pode ser afastada aqui por lei estadual ou vara aqui criminal especializada, tá bom? É inconstitucional. Segundo, a competência aqui para o processo de julgamento, por exemplo, casos de latrocínio, né? Vem, inclusive, a presença aqui de um juiz singular, né? Não um tribunal de júri. Latrocínio, meus queridos, guardem, é um crime bem complexo, né? Tem o caso do roubo, mais um homicídio, ou seja, resulta aqui na morte de uma vítima, tá? Então, o crime aqui é contra o patrimônio, não contra a vida, tá? Então, o latrocínio não entra aqui no caso, tá? O julgamento aqui de crimes dolosos, eles sempre vão buscar ser contra a vida. E não é absoluto eu falar isso não, tá? Porque não alcança detentores de foro especial, inclusive. Porque vamos encontrar aqui a prerrogativa da função prevista lá na nossa Constituição. Por exemplo, o presidente da República ou os membros do Congresso, se forem julgados pelo STF, por exemplo, por práticas de crimes comuns, mesmo lá que dolosos contra a vida, vai ter que ver o exercício do cargo e principalmente ter o fórum por prerrogativa de função. Então, vai prevalecer aqui sobre a competência tribunal o júri, desde que, né, decorra aqui direto da Constituição, tá vendo? Foi lá na Constituição que foi falar do caso do presidente aqui e dos membros do Congresso. Por isso que existem essas exceções que a gente tem que tomar cuidado. A súmula vinculante 45, ela vai nos falar que a competência constitucional é tribunal do júri, tá? Prevalecer aqui sobre o foro, uma prerrogativa de função exclusiva ainda de Constituição estadual. Perceba, os vereadores, eles possuem foro aqui por prerrogativa de função, que é derivado aqui da Constituição estadual, e são julgados pelo tribunal do júri. Né, crimes que são dolosos, principalmente contra a vida, tá? Os princípios aqui que a gente tem que levar para casa do tribunal do júri é plenitude de defesa, variar aqui os princípios tanto da ampla defesa como do amplo contraditório aqui. A gente vai ver que o acusado vai ter sempre a defesa lá do que lhe é imputado. O réu, ele tem sempre a mesma importância que do autor em todos os instrumentos. Não vai existir prioridades aqui dentro de uma relação processual. Os jurados vão ser sempre de diferentes classes e o prejuízo aqui é se acontecer de o réu lá ficar algemado ao longo, tá? Não pode. Bom, vamos falar sobre a outra parte aqui, né, que eu falei, soberania dos vereditos, né? Ela quer assegurar aqui ao tribunal de júri uma finalidade bem importante, que é evitar aqui a decisão dos jurados, né, ser modificada ou até mesmo suprimida por decisão judicial, tá? Não é um princípio absoluto aqui, tá? Soberania dos vereditos, tá? Porque é possível, inclusive, ter uma relativação. Mas não vai conferir aqui o exercício do poder incontrastável, tá? Ou até mesmo ilimitado. Agora sim, o sigilo das votações, eu estou falando do ato aqui de votar, longe do nosso alcance público, diferente do voto secreto, tá? Não quer dizer, inclusive, voto, tá? A Constituição Federal, inclusive, não garante voto secreto. A gente vai ver que o júri, ele vai ser assegurado aqui sigilo do voto, tá? Esse sigilo das votações, eu estou falando de um método, tá? Não de um objetivo. Vamos ainda encontrar, meus queridos, a questão dos recursos dos vereditos
na verdade, antes dos vereditos, eu vou falar sobre o recurso das decisões do tribunal do júri, tá? Que é possível ter uma revisão aqui, seja em criminal, ou até mesmo retorno dos autos do júri para um novo julgamento, tá? A gente vai ver agora, sim, sobre a soberania dos vereditos do tribunal do júri. Ele não vai excluir a recorribilidade de suas decisões, tá? Quando manifestado o contrário, e a prova dos autos, tá? Vai caber aqui uma apelação contra as decisões do tribunal do júri, tá? O legislador aqui ordinário, ele pode ampliar os crimes dolosos contra a vida, tá? Uma lei pode determinar, perceba, outros crimes pelo tribunal do júri, tá bom? Agora sim, 39º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena, nem sem prévia combinação legal. É o nosso princípio aqui da legalidade, meus queridos. Veja só, estamos olhando aqui para a elaboração de normas incriminadoras, né? Uma função exclusiva de lei, tá? Nenhum fato, guarda, pode ser considerado crime ou penalidade criminal ser aplicada se não exista uma lei diferindo aqui o nosso caso, tá bom? Muito importante a gente levar isso para casa. Vão ainda se desdobrar outros dois princípios, que é o princípio, primeiro, da reserva legal, que ele vai falar que somente a lei, no seu sentido estrito, o que é isso? Aquela lei formal, que é ditada pelo Poder Legislativo, ela vai poder vir aqui definir o que é esse crime. E me falar aqui, combinar quais são as penas, né? Inclusive, não pode servir a medida provisória, né? Elas vão ser aqui, buscar ser punidas aqui de uma maneira justa sempre. Quem vai definir é o nosso povo. Mas como? O povo vai lá e escolhe? Não, são os representantes que o povo colocou lá no Poder Legislativo. Isso é muito importante a gente saber quem a gente escolhe. Por exemplo, o presidente da República não define via medida provisória ou dobra uma pena via um ato normativo, tá? Porque isso, inclusive, a gente vê muito em ditadura. É uma ditadura isso. E a gente não é ditadura, né? Então, a gente vai ver que as normas penais em brancos, por exemplo, elas são aquelas que tipificam a conduta criminosa, depende, inclusive, de complementação, ou seja, depende de uma outra. Por exemplo, crime de contrabando, né? Tanto importar, exportar, mercadorias que são proibidas. O Código Penal, inclusive em relação a essas mercadorias, não vai definir quais são as mercadorias. Vai precisar aqui de uma legislação extrapenal. E essas normas aqui penais em branco, elas não violam o princípio da reserva legal, tá? É isso que a gente tem que guardar para casa. O outro princípio é o da anterioridade da lei penal. Ou seja, eu exijo aqui uma lei em vigor. Pratica aqui, para mim olhar minhas práticas aqui da infração. O crime existir, né? Então, eu vou exigir que uma lei anterior, né, venha uma conduta a ser considerada crime, tá? Então, seguranças jurídicas aqui a gente vai ver, principalmente, buscar para as relações sociais, tá? O crime, ele é cometido após entrar uma lei aqui em vigor, né? Uma lei incriminadora, inclusive. Por exemplo, vai ficar proibido eu beijar o namorado, né? Principalmente após a entrada em vigor, né? É uma lei aqui que, a partir de agora em diante, não posso mais beijar, tá? A deriva aqui, inclusive, da irretroatividade. Irretroatividade, meus amores, da lei penal, que é o nosso próximo, inclusive. Veja só, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nossa, Kelly, de novo? Sim, estou falando da retroatividade agora e da irretroatividade. Vamos entender. Retroagir significa voltar para trás, né? Então, estou falando aqui da capacidade de atingir atos pretéritos, que a gente chama aqui de ex tunc, já sobre a capacidade de voltar para trás. A irretroatividade, por outro lado, ela fala que vai ser impossível atingir o ex nunc, ou seja, nunca mais a partir de agora eu posso agir. Então, de agora para frente. Perceba, retroagir, passado, e retroagir, não mais para frente, não posso mais fazer isso para frente. O princípio da irretroatividade, da lei penal aqui, ele vai derivar da anterioridade. É uma conduta, inclusive, ser crime no momento da ocorrência, né? Principalmente se a lei já estiver em vigor, tá? Qual que é a regra que eu tenho que levar aqui para casa? Primeiro, lei penal não atinge passado, tá? Então, por exemplo, eu vou hoje e bebo uma garrafa de vodka. É lícito eu beber uma garrafa de vodka. Não tipifica crime nenhum. Mas daqui uma semana vem uma lei e vai falar beber vodka é crime, tá? Ela não pode voltar pro quando eu bebi, né? Ou seja, eu bebi hoje. Daqui uma semana, se aparecer uma lei, não vai me punir por hoje, ou seja, passado, ter bebido. Você não vai ser penalizado, inclusive. Nem eu vou ser penalizado. Posso beber. No caso de retroagir, ele só pode, lembra, beneficiar o meu réu aqui no caso, tá? Nunca para
prejudicá-lo. Novatio legis immelius, o famoso abolitio criminis, ou seja, uma lei deixa de ser considerar crime uma conduta que era, né, por exemplo, discriminação do aborto. Se vier uma benéfica, vai retroagir sim. Para quê? Para que a gente evite a punição, percebe? Benéfica. Mesmo que tenha ocorrido o trânsito em julgado, tá bom? Isso é muito importante. Inclusive, se ela for mais gravosa, só após a vigência a gente vai ver, tá bom? Mesmo que tenha ocorrido o trânsito em julgado, não é possível, tá? Combinar leis no tempo, nem criar uma terceira lei, tá bom? Deixa eu ver que é possível extrair alguns dispositivos ainda, tá? De forma isolada aqui de diploma legal e de outro diploma legal, tá? Altera aqui por completo um espírito normativo. Então, cuidado, a gente está criando um conteúdo diverso, tá? Se isso acontecer, a gente está criando um conteúdo diverso, tá? É diferente do que a gente está falando agora. Agora aqui eu vou juntar alguns que eles têm o mesmo sentido, tá? É esses daqui. Deixa eu baixar, que senão a gente não vai conseguir ler, né? Aqui. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Olha próximo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. 43, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha só, mais um vai entrar, deixa eu só colocar aqui. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado aqui democrático. Eu tô lendo aqui todos esses, né, conjuntos aqui do 41 até o nosso 44. Essas são as normas que determinam aqui a criminalização de certas condutas. Vamos falar um por um. Primeiro, sobre o mandato aqui de criminalização. Eu estou olhando para normas aqui direcionadas ao legislador, ou seja, é limitado e principalmente na liberdade da sua atuação, tá? Porque o legislador tem isso, uma certa liberdade, mas é limitado. Então, quando eu olho para esses mandatos aqui de criminalização, meus queridos, eu estou falando de uma outra dimensão aqui dos direitos fundamentais. Aqui eles são garantidos, né? O Estado aqui não observa apenas as investidas do poder público, né? Porque eles são garantidos aqui contra uma agressão para terceiros, inclusive. Então, a lei vem aqui e pune o quê? A discriminação, seja dos direitos, seja das liberdades fundamentais. Então, a gente vai ver que estamos falando aqui de uma norma de eficácia limitada, lembra? Depende de complementação legislativa para que seja efetiva, tá bom? O órgão aqui, a gente vai ver que existe a presença aqui de uma omissão inconstitucional. O Congresso, por exemplo, deixa aqui de editar leis criminalizando os atos, sejam de homofobia ou transfobia. Até mesmo a edição, tá bom? Elas são tipificadas aqui, ou seja, é falar do crime de racismo como exemplo. Vamos encontrar a repressão penal. É uma prática aqui, por exemplo, da homos ou da transfobia, tá? Não é restrita aqui, meus queridos, ao exercício da liberdade religiosa. Porque, lembra, os líderes religiosos, eles podem lá externalizar suas livres convicções, desde que não cheie com discurso de ódio, tá bom? Olha só, nosso segundo, né, 42º, vai falar da prática do racismo, né? Ela é inafiançável, não admite pagamento de din-din para fiança, ela é imprescritível, ou seja, não vai sofrer prescrição, ou seja, vai extinguir o direito após seu prazo só, tá? E é sujeito aqui a uma pena de reclusão. Reclusão, meus queridos, é quando eu falo que é iniciada em regime fechado, tá? Semiaberto ou até mesmo aberto. Diferente da detenção. A detenção, ela sempre vai iniciar semiaberto ou aberto, tá bom? Isso a gente tem que guardar aqui para casa de lição. Vai alcançar aqui o racismo, no caso, a apologia de ideias discriminatórias, principalmente contra os judeus, tá? A comunidade judaica entra aqui, ela é imprescritível. Um alerta, inclusive, né, quando a gente fala sobre a imprescritibilidade, para as gerações, né, não querer restaurar esses conceitos não admitidos, né, pela sociedade. Quando falamos de liberdade de expressão, meu querido concurseiro, não é dar direito aqui à incitação ao racismo, tá? Não vai, inclusive, ter salvaguarda aqui de condutas ilícitas.
O preconceito racial, ele é via lei municipal, tá? Inclusive, a possibilidade de feriado local, ou seja, a gente comemora-se o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, tá? Estamos falando aqui de um símbolo de resistência cultural e principalmente uma ação aqui que é afirmativa. Quando olhamos agora para a injúria racial, ou seja, ofender a honra de alguém, né, com os elementos aqui que são referentes à raça, à cor, à etnia, à religião e até mesmo origem, a gente vai ver que existem espécies aqui dentro desse, é uma espécie de crime de racismo. Ou seja, estou olhando aqui para o processamento, que ele é inclusive público, incondicionado, ou seja, não necessita de uma representação. E o crime de racismo, meus queridos, anotem aí, atinge uma coletividade, indeterminados indivíduos aqui. Coletividade, toda uma raça, tá bom? Aí o nosso 43º, ele vai falar ainda sobre a questão de inafiançáveis, insuscetíveis aqui, tanto em relação à graça como à anistia, não são prescritíveis. A gente pode até usar um mnemônico, os 3T, 3 de tortura, tráfico ilícito, entorpecente ou drogas afins e de terrorismo, tá? E os hediondos. Então, a gente tem 3T mais hediondos, não tem graça. Ou seja, não são perdoáveis. Não tem, inclusive, aqui a pena não pode ser modificada. Por exemplo, aqui a gente vai ver um presidente da república não pode perdoar, tá bom? Caso de racismo ou de ação aqui de grupos armados, sejam civis ou militares, a gente vê que é um ato aqui contra o Estado democrático, principalmente contra a ordem aqui constitucional. São inafiançáveis, tá? Imprescritíveis. O que eu tenho que anotar? Vamos anotar aí, ó. São imprescritíveis racismo e os grupos aqui armados, né? Civis ou militares. São inafiançáveis o racismo, os 3Ts, né? Tortura, tráfico de ilícito, né? Entorpecentes ou drogas afins, e o terrorismo. Os hediondos também entram aqui, os grupos armados e entram aqui também, tá? São insuscetíveis, tanto em relação à graça ou à anistia, os 3T's, tortura, tráfico e terrorismo, e os hediondos também entram aqui como insuscetíveis, ok? Aqui vamos pro nosso 45º, penúltimo, pois é. Nenhuma pena passará da pessoa, do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de seus bens, né, ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra elas executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Eu estou olhando aqui, queridos, para o princípio da intranscendência das penas, a intransmissibilidade também das penas, ou até mesmo personalização das penas. Vocês vão encontrar essas três possibilidades aqui de nome aparecer. A pena aqui não passará de pessoa do condenado, ou seja, ninguém mais sofrerá os efeitos penais da condenação de uma outra pessoa, tá bom? Isso que ele quer me dizer. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui, João. João é o pai de Lúcia e de Felipe, tá? Aí ele vem e ele é condenado por 5 anos. Aí ele falece depois de 2 meses. Não acabou de cumprir. Então, está extinto aqui a punibilidade dos filhos não sofrerem os efeitos penais. Eles não vão ser presos porque o pai morreu antes de cumprir, né? Não dá. A gente vai ver se, por exemplo, esse João, ele ainda deixou uma dívida. Deixou uma dívida de 1.500.000. 1.500.000. Só que ele deixa um patrimônio de 900 mil reais. Aí o que a gente vai ver? Que vai reparar aqui a dívida. Vamos ver. O limite do patrimônio que vai ser transferido. Ou seja, os 900 mil reais, eles vão ser usados para bater. E o resto vai morrer junto com o João. Não precisa pagar, não vai alcançar, né? Então, a obrigação aqui de reparar o dano, ou até mesmo a decretação do perdimento de bens, ele estende aqui aos sucessores até o nosso limite do patrimônio transferido. Ah, não é porque não deu, tá ainda devendo 600 mil reais que os filhos vão ter que cumprir. Não. Cumpre obrigatoriamente com o que o falecido deixou aí, tá bom? Esse é o princípio, tá? É muito tranquilo isso da gente entender, eu acho. Agora sim, nosso último, 46º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. Olhamos aqui, meus queridos, para o princípio da individualização da pena. Ou seja, eu estou olhando para a aplicação da pena aqui de uma forma bem ajustada, né? Ou seja, uma situação aqui para cada um vai ser imputado. Ou seja, você levar em consideração o grau de reprovabilidade ou até mesmo as características pessoais da pessoa, tá?
Porque quando eu olho para a pena, ela tem a finalidade sempre do quê? De prevenção e principalmente de repressão, né? Contra quem praticou o crime. A Constituição, inclusive, vai nos mostrar um rol que é bem exaustivo de penas que são adotadas pelo legislador. Veja só, vai entrar privação ou restrição à liberdade, perdas de bens, multa, como está dizendo, prestação social alternativa, pode entrar ainda suspensão ou até mesmo interdição do direito. A gente está falando aqui de um rol meramente exemplificativo. A lei pode vir criar outros novos tipos, sim. A lei penal, quando a gente para estudar ela bonitão, ela considera aqui as características pessoais do infrator, né? Ah, se a pessoa teve antecedente criminal, se é réu primário e outras coisas são analisadas, tá? O que a gente tem que observar aqui e guardar para a prova? Que vai ser inconstitucional e vai, inclusive, afrontar aqui o princípio da individualização, a vedação absoluta do progresso de regime. Ou seja, principalmente quando estamos falando de crimes hediondos, né? Os crimes nela previstos aqui cumprem em regime fechado, né? O que a gente vai ver? Que ela vai vedar aqui a progressão do regime, ou seja, não está permitindo aqui a reintegração social possível ou até mesmo a ressocialização. Então, ele está inocuando aqui a garantia constitucional. Então, é inconstitucional, porque eu sempre tenho que buscar, sim, né, a reintegração social, né, dessa pessoa, né? A gente busca isso ao longo dos anos, né, para quem está preso. Vamos analisar aqui duas súmulas que são importantes, a 26 e a 56. Primeiro, a 26, a gente está olhando para uma progressão de regime e o cumprimento da pena, tá? E principalmente aqui do crimes hediondos ou equiparados. É inconstitucional, como eu falei agora. Essa é a súmula que vai nos falar sobre isso. Sem prejuízo aqui, avaliar se o condenado preenche requisitos, tá? Sejam objetivos ou até mesmo subjetivos daqui, para que a gente veja o benefício ocorrer, tá? Pode determinar, inclusive, a realizar exame de criminológico, tá bom? A súmula 56, em compensação, ela vai falar que impede a manutenção do condenado o regime prisional mais gravoso, tá? Aquele que deverá cumprir aqui, no caso, a pena, meus queridos. Tranquilo, aqui é a nossa aula de Direito Constitucional. Quero ver a chuva de likes, hein? Se esse conteúdo te ajudou, já convido você a estar conosco nas nossas próximas aulas, meus resumos aqui, que eu sempre utilizo, né, para as aulas com vocês. Agradeço a presença de vocês, nos vemos amanhã. Tchau, tchau!